O doutor Eduardo trouxe a importância da integração da NR1 com a NR17, o nosso colega da área de segurança também, né? Essa importância do olhar da ergonomia. Por quê? Porque é clara na norma. Ela fala que eu tenho que considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, tá? E aí a gente fala da obrigatoriedade de todas as empresas em realizar a avaliação ergonômica preliminar. Então, eu como empresário, eu não vou contratar consultorias para fazer diagnóstico de riscos psicossociais. Não, porque esse diagnóstico de riscos psicossociais isolados, sem o olhar da ergonomia e sem o olhar da avaliação ergonômica preliminar, eu não estou atendendo a norma, tá? Então isso é muito importante. Eu preciso ter minimamente, para atender a NR1, eu preciso ter uma avaliação ergonômica preliminar. E isso inclui para todas as empresas, ou seja, microempresas, empresas de pequeno porte, classificadas dos graus de riscos 1 e 2, que estão dispensadas de elaborar o PGR, elas precisam ter a EP. Então, se a minha empresa é grau de risco 1 e 2, ela não precisa elaborar o programa de gerenciamento de riscos, mas ela precisa ter minimamente a avaliação ergonômica preliminar. E quando necessitar de uma investigação aprofundada, seguir com uma ET, tá? Que é a análise ergonômica do trabalho, que a gente chama como avaliação de terceiro nível, né? Eu vou para a fase analítica do estudo. Tá? Mas não se preocupem agora com a ET. O que vocês precisam se preocupar? Eu tenho uma avaliação ergonômica preliminar? Sim ou não? Tá? E a minha avaliação ergonômica preliminar, ela contempla todos os itens da norma? E quais são esses itens? O estudo da organização do trabalho, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Então, os riscos psicossociais estão na organização do trabalho. Como esse trabalho se organiza. E aí a gente vai fazer um estudo de jornada líquida de trabalho. Qual é a exposição desse trabalhador àquele fator de risco? Vocês entendem a importância? Então, para a ergonomia, tudo começa e termina na organização do trabalho. Um outro ponto também é que nessa minha avaliação ergonômica preliminar, eu tenho que estudar outros fatores de risco ergonômicos, né, que está relacionado aos riscos biomecânicos, que envolvem repetitividade de movimentos de membros superiores, movimentação manual de cargas, posturas. Eu preciso estudar mobiliários dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e, por fim, as condições de conforto, como o nosso colega falou, a iluminância, o ruído, o conforto. Todos esses fatores, eles precisam estar na minha avaliação ergonômica preliminar. E isso não é novo, tá? Isso já está vigente na norma NR17. Então, se eu receber uma fiscalização hoje e o fiscal, eu quero analisar o item da norma que estuda a organização do trabalho. Nela tá os fatores de riscos psicossociais, tá? E aí ele vai querer estudar os riscos psicossociais dentro daquela documentação, daquele estudo que foi apresentado. Se a empresa não contempla esse estudo, ela está passível de uma autuação. Ela não precisa chegar até maio. Porque qual a diferença, né, com a nova NR1, com a nova redação? Ela trouxe esse item da NR17 de forma explícita, mas a obrigatoriedade da avaliação dos riscos psicossociais, ela está vigente. Tá? E aí a gente fala dessa integração da NR1 com a NR17 e a importância, que eu acho que a palavra central, tá, da nossa palestra hoje, assim, acho que a gente precisa entender bastante, e aqui é o seguinte, as empresas, elas precisam entender, né, que não é apenas cumprir a norma, tá? Cumprir a norma é importante, né? Eu estar atendendo a um requisito legal, mas vai muito além, né? Eu olhar a minha organização com uma gestão estruturada desses riscos. A doutora Cláudia, ela trouxe de forma muito cirúrgica, né? Que estamos tendo muitos indicadores, né, de forma reativa dentro das empresas. Então, se eu não olho essa gestão de riscos de forma estruturada, eu estou passível a
passivos trabalhistas, né? Aumento do meu FAP, que é o fator acidentário de prevenção, então essas pessoas vão se afastar pelo INSS, e aí eu onero a minha folha de pagamento com o FAP, né? Além de tudo, eu acabo impactando a imagem do meu negócio e a sustentabilidade dele como um todo. Então vai além. Tá? Eu acho que a gente precisa entender que esse momento de agora, ele é um momento de virada de chave. Eu estou fazendo uma gestão eficiente dos riscos ocupacionais, incluindo os riscos psicossociais. Eu acho que essa é a grande virada de chave, tá? E aí, o que a ergonomia fala, né? A ergonomia, ela diz o seguinte, que fadiga é igual a lesão. E que eu não tenho como separar o corpo da mente. Então, eu não tenho como aplicar um questionário, tá? Eu contrato uma consultoria, vamos exemplificar aqui, para aplicar um questionário que aplique, por exemplo, um questionário para avaliar os riscos psicossociais, digamos assim. Mas eu não tenho esse olhar, né, do todo, do 360, eu não estou fazendo uma gestão eficiente, eu não estou atendendo minimamente a norma. Porque a norma fala que a minha avaliação ergonômica preliminar, ela precisa contemplar o estudo da organização do trabalho e todos os outros fatores. Então, eu não tenho como separar o corpo da mente, né? Então, aqui, ó, o Grandjean, ele trouxe um exemplo muito interessante, que é o caldeirão da fadiga. Aqui vai entrando todos os fatores de risco, né? Fatores de risco, eu tenho uma situação de trabalho que o colaborador faz uma movimentação de carga, né? Ele está exposto a um ritmo de trabalho intenso, a relações interpessoais, tanto com os colegas de trabalho como com a liderança, difícil, né? Então vai entrando os fatores psicossociais e vai entrando outros fatores que vai aumentando o meu caldeirão da fadiga. E fadiga para ergonomia é igual a lesão. E aí eu tenho que implementar mecanismos de controle. Esses mecanismos de controle, eles recuperam. Então, toda vez que eu recupero, eu evito a fadiga e eu evito a lesão. Então, a fadiga, ela é acumulativa e dinâmica. E a ausência de estratégias adequadas, a recuperação leva à sobrecarga física e às doenças ocupacionais. Então, a gente precisa entender que não dá para fazer um estudo isolado de avaliação de risco psicossocial. Eu preciso olhar o todo, tá? Então, recapitulando, os riscos psicossociais são riscos ergonômicos, não estão relacionados à pessoa e sim ao trabalho. Então, aquela frase, o mantra que o Dr. Eduardo trouxe, é muito importante, né? Não é a pessoa apenas, eu não vou olhar apenas para a pessoa. A pessoa, ela faz parte desse processo de avaliação porque eu preciso ouvir e envolver os trabalhadores. Mas o meu objeto de estudo precisa ser o quê? A organização do trabalho, o estudo do trabalho. Porque é lá que estão os riscos psicossociais. Eu preciso contratar psicólogos para avaliar as pessoas? Não. De quem é a responsabilidade do PGR? Da organização, tá? E quando a gente fala que a responsabilidade é da organização, da empresa, a empresa, ela define metodologias e formas de trabalho. E assim, eu trago a importância muito desse olhar científico. Por que esse olhar científico? Porque a gente consegue fazer uma gestão eficiente desses riscos psicossociais e aí a gente vai mostrar essa importância dessa gestão efetiva, tá? Então, eu preciso classificar em probabilidade e severidade a magnitude e a chance de ocorrência e olhar os indicadores, inclusive os eventos sentinela, né? E ter em mente que já é uma obrigação legal, não vai ser, não é futuro, tá? Eu já estou tendo muitas demandas de clientes que estão recebendo, né, processos trabalhistas envolvendo saúde mental. E aí a empresa, ela precisa aproveitar essa oportunidade para fazer a prova negativa do nexo, como o Dr. Eduardo tanto menciona, né? Eu preciso ter uma boa documentação, um bom estudo, para que eu possa fazer gestão do que precisa ser melhorado, mas que eu tenha como prova para contestar que aquela doença não é ocupacional, tá? E aí, a nossa pergunta central, ela sempre tem que ser: é possível comprovar que a gestão dos riscos psicossociais funciona, né? O manual da NR1, ela trouxe a importância desse sistema de gestão,
Tá? E como é que se faz essa gestão? Não basta implementar ações isoladas. A gente tem muitas organizações que fazem campanhas, palestras, tem psicólogos, psiquiatras, acolhimento. Isso é fazer gestão de NR1? Não. Não é fazer gestão de NR1. Se eu tenho tudo isso, se eu tenho um programa de saúde mental lá, com várias ações, eu estou atendendo a norma? Também não. Tá? O que a norma pede é uma avaliação, um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, tá? Vamos fazer uma analogia a um diagnóstico médico. Eu preciso ir ao médico, né, para ter um diagnóstico do que eu estou sentindo. A partir desse diagnóstico, eu vou implementar ações específicas para tratar a causa raiz do problema. O que a gente observa? As empresas fazendo várias ações isoladas sem tratar a causa raiz. Isso não é fazer gestão, tá? Então, não basta implementar ações pontuais. É necessário evidenciar redução de riscos. Eu preciso comparar o antes e o depois. Isso é ter gestão. Eu tenho um risco alto, tá? E aí eu implementei medidas, acompanhei esses indicadores e a partir desse acompanhamento e dessa gestão, esse risco, né, ele precisa reduzir para um risco tolerável, tá? Então, qual é a nossa mensagem-chave? Eficiência não é percepção, tá? E isso é muito arriscado. O manual do Ministério do Trabalho, né, ele trouxe para a gente a possibilidade de não usar métodos, tá? Mas eu vou ficar confiando apenas na percepção do profissional que está fazendo aquela avaliação? Sabe? Então, assim, eu acho que a percepção, ela custa caro, né? A subjetividade custa caro, né? Então, a gente precisa ter ciência, eu preciso ter método. E, a partir de um método, ter um resultado comparativo. Aqui a gente traz um modelo ampliado do PGR, baseado na ergonomia, né? Então, primeiro passo, eu ter um inventário de riscos, identificar esses perigos. Primeiro eu identifico o fator de risco ou perigo e depois eu classifico esse perigo, tá? Classifico ele em probabilidade, severidade, eu faço a avaliação dos riscos considerando os eventos sentinelas da minha organização, tá? Depois eu defino um plano de ação para estabelecer medidas de controle, ou seja, ações preventivas, mitigatórias, né? E sempre definindo o nível de prioridade. Eu não vou sair atacando todos os fatores de risco, né? Eu vou atacar o fator de risco que tem uma maior relevância, né, dentro da minha análise. E a partir daí eu faço monitoramento e revisão, ou seja, monitorar continuamente as ações e revisar o PGR e integrá-lo ao PCMSO, tá? Ou seja, a importância do alinhamento dos programas de saúde e segurança. Então, uma vez que eu tenho uma avaliação ergonômica preliminar, esse resultado da avaliação ergonômica preliminar, ele precisa alimentar o meu programa de gerenciamento de riscos, que precisa, por sua vez, levar dados para o meu PCMSO, que é o Programa de Saúde Médica, né, ocupacional. A ISO 45003, ela já traz o passo a passo para a gente, né, de como fazer uma gestão estruturada de saúde psicológica no ambiente de trabalho. Então, eu não começo de baixo para cima, eu não começo contratando empresas de acolhimento, psicólogos, vamos fazer um monte de coisa aqui para melhorar a saúde mental dos colaboradores. Mas eu vou fazer um monte de coisa para atacar o quê? O que eu quero? Qual é o resultado que eu espero com todas essas ações? E o mais importante, tá, pessoal? Se eu tenho ações que não reduzem o risco, essas ações, elas não estão auxiliando nesse processo de gestão eficiente. Então, isso é muito importante. Eu preciso ter minimamente o antes e o depois. O risco inicial e o risco final. Então, a ISO 45003 fala da importância da identificação dos riscos psicossociais, da avaliação e priorização, adoto medidas de controle, eu implemento essas ações de forma específica e estruturada e aí eu monitoro. Tá? Então, nesse momento de monitoramento e melhoria contínua, entra a avaliação, como a doutora Cláudia falou, né, do exame periódico, para a gente acompanhar e sentir aí, né, como é que tá as queixas dos colaboradores, se aquelas ações que foram implementadas naquele setor
elas estão surtindo efeito, tá? Então é muito importante a gente seguir um sistema de gestão. Por onde eu começo, o que é que eu preciso fazer, né? E onde eu quero chegar. Ter indicadores claros de gestão. Tá? E aí, quando a gente começa a fazer essa avaliação de riscos psicossociais, a primeira coisa que a gente precisa definir é o GHE, tá? Que é o grupo homogêneo de exposição. E eu ainda falo mais, tá? O GHE ergonômico é muito importante, tá? Porque se a gente olha apenas para o GHE da segurança, a segurança ela tem um olhar para risco químico, físico e biológico. Quando a gente vai para o risco ergonômico, a gente vai para o processo e a atividade que essas pessoas fazem, tá? Então, eu preciso olhar. Aí eu sempre trago essa imagem aqui do guarda-chuva, né? Ou seja, os colaboradores que estão embaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo conteúdo e contexto de trabalho. Tá? E aí, eu preciso, após eu identificar quem são os GHEs, né, ergonômicos, os grupos homogêneos, aí eu vou fazer uma análise do conteúdo e do contexto do trabalho, né, que são os fatores de riscos relacionados ao conteúdo do trabalho, à organização do trabalho. Quais são esses fatores de risco? Ambiente, equipamentos e ferramentas de trabalho, ritmo e carga de trabalho, horários de trabalho, contato com sofrimento, né, para as pessoas que trabalham em hospitais, contato com os usuários, como o exemplo que o nosso colega trouxe de telemarketing, né, e o risco de agressões físicas, que também são fatores de riscos psicossociais. Além dos fatores de conteúdo, eu preciso estudar também o contexto, né? E quais seriam esses fatores de contexto? Autonomia de decisão durante a jornada. Eu consigo ter autonomia na ordem, como eu inicio o meu trabalho, respeitando os procedimentos da empresa? Como estão as relações interpessoais, né? Ou seja, a relação com os colegas, a relação com a liderança, a empresa possibilita um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Quando eu preciso chegar um pouco mais tarde, a minha liderança, ela consegue compreender que eu fui para uma festa da minha filha, que a minha filha está doente, né? Então, eu consegui equilibrar, né, o trabalho com a minha vida pessoal. Como é que tá os aspectos de comunicação dentro do meu ambiente de trabalho? Eu estou com insegurança profissional, né, receio de ser desligado, a possibilidade de denúncia de assédio e abuso. Esse item do assédio, eu vejo ele como um item muito delicado. Tá? O importante é a organização entender se existem meios de identificar uma situação de assédio. O profissional que for fazer essa avaliação dos riscos psicossociais, né, e ele traz uma situação de assédio como fator de risco, isso pode gerar uma insegurança jurídica muito grande dentro da minha organização. Eu preciso olhar outros fatores, aprofundar esse estudo até chegar nesse risco, tá? E se for uma organização que não tem um canal de denúncia, eu acho que o começo para isso, né, uma ouvidoria, é ter um canal de denúncia, né? Ter a participação da CIPA, como o colega falou, para fazer esse estudo. Não a gente deixar por conta da subjetividade em relação ao fator de risco de alguns colegas que vão estar ali, tem assédio, não tem, vamos colocar isso aqui no meu PGR, aí coloca lá o assédio, né, fatores de riscos relacionados ao assédio no meu ASO, o colaborador tem um ASO lá que está dizendo que ele está exposto a assédio, e aí ele tem comprovas que a empresa, né, tem esse risco, né? Então, assim, a gente precisa analisar muito bem, por isso que a gente precisa ter métodos científicos, e eu sempre falo muito isso, tá? Porque eu trabalho muito com perícia e a gente observa aí como as coisas funcionam, tá? E aí, quando a gente vai para a parte, né, para a etapa de priorização, eu preciso priorizar esses fatores de risco. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, 34%, tá, do fator de risco que está levando ao meu score lá alto de risco psicossocial está relacionado à carga e ritmo de trabalho. Então é por ele que eu preciso atacar. Eu preciso me preocupar com relações interpessoais? Não. Eu preciso me preocupar com autonomia de decisão e controle? Não. Eu preciso me preocupar com contato com o sofrimento humano? Não, tá zero. Eu não preciso me preocupar, não existem esses fatores de risco. Quais os fatores de risco estão pontuando para o meu score alto?
carga e ritmo de trabalho. E aqui é um exemplo prático, né, de uma gestão eficiente dos riscos psicossociais. Eu tenho uma situação inicial, que o risco está aceitável, amarelo claro, então eu tenho uma matriz de risco clara aqui, e após a intervenção, esse risco ficou inelegível. Tá? Então eu preciso mostrar isso, evolução, melhoria contínua, né, dessa gestão de riscos. Então, quais são os erros comuns das organizações? É fazer sem medir, né? Eu acho que tem risco psicossocial. Eu ouvi um funcionário e o funcionário disse que o chefe, ele assedia, né? Aí eu vou lá e coloco no meu relatório que existe uma situação de assédio dentro da empresa. Tá? Então, fazer sem medir, medir sem linha de base, usar percepção subjetiva, não documentar critérios de probabilidade e não justificar severidade, tá? E o que é que caracteriza uma gestão eficiente? Uma redução de risco, indicadores melhorados, evidência técnica documentada. Muito obrigada.